11º exame de ordem, prova branca, questão 37. Por favor, acompanhe na tela. Visando ampliar sua linha de comércio, MAC Geral e Companhia adquiriu de AC Industrial S.A. 1.000 unidades de equipamento destinado à fabricação de churros. Dentre as cláusulas contratuais firmadas pelas partes, fez-se inserir a obrigação de MAC Geral e Companhia realizar o transporte dos equipamentos exclusivamente e ao preço de R$ 100 por equipamento por meio de Rota Transportes Limitada, pessoa estranha ao instrumento contratual assinado. Meus amigos, a questão em análise trabalha o tema da estipulação em favor de terceiro. Eu vou explicar mais ou menos o que significa este tipo de negócio. Seguinte, todo contrato pressupõe duas partes, A e B. E normalmente, os efeitos lançados pelo contrato atingem apenas os contratantes. Portanto, se A e B firmam o contrato, os efeitos deste contrato somente vincularão a A e a B. Ocorre que, eventualmente, o contrato feito entre as partes também é passível de lançar efeitos em relação a terceiros. Terceiros que não fizeram parte da contratação original, mas que seriam atingidos pelos efeitos daquele contrato. É o que acontece com a estipulação em favor de terceiro. Na estipulação em favor de terceiro, as partes estipulam que uma delas cumprirá uma determinada obrigação em favor de um terceiro, estranho à contratação. Esta é a lógica do negócio. As partes estipulam que uma delas cumprirá uma prestação em favor de um terceiro, estranho à obrigação. O exemplo trabalhado pela questão é bem sugestivo. Observem, a questão nos fala de duas empresas, a MAC Geral e a AC Industrial. MAC Geral é uma empresa comerciante que vende churros. AC Industrial é uma empresa industrial que fabrica equipamentos de churros. O que é que acontece? A MAC Geral, como empresa comerciante, adquire os equipamentos de churro da empresa fabricante, da AC Industrial. Acontece que as partes estipulam que o transporte dos equipamentos será feito por uma terceira empresa, a Rota Transportes, perante a qual a empresa comerciante, a MAC Geral, se obriga a contratar. Então, observem, a MAC Geral, que irá adquirir os equipamentos de churro fabricados por AC Industrial, deverá realizar o transporte destes equipamentos através da Rota Transportes, uma terceira empresa estranha àquela contratação. Então, temos aqui uma estipulação em favor de terceiro. A empresa industrial, Rota Industrial, combina com a empresa comerciante, MAC Geral, que esta irá adquirir os equipamentos fornecidos pela primeira através de uma terceira empresa, Rota Transportes, que, embora não estivesse vinculada originariamente ao contrato, irá ser beneficiada indiretamente por aquela contratação, já que o transporte dos equipamentos se fará por seu intermédio. É basicamente um caso de estipulação em favor de terceiro. E em matéria de estipulação em favor de terceiro, o artigo 436 do Código Civil deixa claro: aquele que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da prestação. Aquele que estipula em favor de um terceiro pode exigir o cumprimento da prestação. Artigo 436
do Código Civil. No caso específico, a Rota Industrial, que tomou a iniciativa, aliás, a AC Industrial, desculpem, a AC Industrial, que tomou a iniciativa de realizar a estipulação, pode exigir que MAC Geral, empresa comerciante, realize o transporte através de Rota Transportes, da empresa transportadora. Aquele que estipulou em favor de terceiro, no caso a AC Industrial, pode exigir o cumprimento da obrigação por parte do outro contratante. A AC Industrial pode exigir de MAC Geral que realize o transporte dos equipamentos através de Rota Transportes. Está no artigo 436. Além disso, o parágrafo único do artigo deixa claro que ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é facultado exigir seu cumprimento, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é facultado exigir o seu cumprimento, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato. Portanto, o terceiro em favor de quem a estipulação foi feita, no exemplo Rota Transportes, também pode exigir o cumprimento da obrigação. Rota Transportes pode exigir de MAC Geral que o transporte dos equipamentos seja feito através desta empresa. Exatamente porque o terceiro, no caso Rota Transportes, de acordo com o artigo 436, parágrafo único, também se encontra legitimado a exigir o cumprimento da obrigação. Portanto, MAC Geral, enquanto empresa obrigada a realizar o transporte das mercadorias através de Rota Transportes, tanto pode ser demandado por AC Industrial, que tomou a iniciativa de fazer a estipulação, como pela própria Rota Transportes, que é o terceiro em favor de quem a estipulação foi realizada. Este é o raciocínio inicial para que nós possamos responder à questão. Vejamos as proposições. Aqui embaixo, com relação aos contratos civis, assinale a afirmativa incorreta. Proposição A. AC Industrial poderá exigir de MAC Geral o cumprimento da obrigação firmada em favor de Rota Transportes. Proposição correta. É como eu falei, aquele que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Artigo 436. Correta, assim, a assertiva A. Vejamos a proposição B. Ao exigir o cumprimento da obrigação, Rota Transportes deverá efetuar o transporte ao preço previamente ajustado pelas partes contratantes. É exatamente o que diz o parágrafo único. Ao terceiro, em favor de quem a obrigação foi estipulada, também é facultado exigir seu cumprimento, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato. No caso, Rota Transportes, como terceiro, também pode exigir o cumprimento da obrigação por MAC Geral. Agora, para isto, Rota Transportes deve se sujeitar às condições e normas daquele contrato. Deve realizar o transporte pelo preço que foi ajustado. Correta, portanto, a proposição B. Passemos à assertiva C. Somente Rota Transportes poderá exigir o cumprimento da obrigação. Aqui está falso. É como eu falei, tanto Rota Transportes como terceiro, como AC Industrial, enquanto estipulante, podem exigir o cumprimento da obrigação por parte de MAC Geral. A obrigação pode ser pleiteada tanto pelo terceiro, Rota Transportes, como pelo estipulante, AC Industrial. Portanto, quando a proposição C fala somente Rota Transportes, ela deve ser tida como incorreta. Seria, portanto, a resposta da questão. E, por último, vejamos a assertiva D. AC Industrial poderá reservar-se o direito
de substituir Rota Transportes, independentemente de sua anuência ou de MAC geral. Realmente, há um artigo no Código Civil, que é o artigo 438, que nos informa que o estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente de sua anuência ou da do outro contratante. O estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente da sua anuência e da do outro contratante. Portanto, a empresa estipulante, no exemplo AC Industrial, ela pode realmente substituir o terceiro indicado no contrato, substituir Rota Transportes, caso seja de sua vontade que o transporte seja realizado por um outro tipo de empresa, independentemente do consentimento de Rota Transportes ou do outro contratante MAC geral. Correta, assim, a assertiva B. É só marcar.